Estudo para concurso sobre poderes administrativos. Do INSS, do Nacional de Seguridade Social. Parte de motivação, passei no concurso do INSS muito rápido. Fui demais. Fui um dos primeiros colocados. Fui muito bem no ranking. Fui no mérito super rápido também. Demais, né? Vamos lá. Poderes administrativos. Como bem observa Lopes Meirelles, para bem atender ao interesse público que se conferem especiais poderes à administração, explicando o saudoso mestre, tais poderes são verdadeiros instrumentos de trabalho e adequados à realização das tarefas administrativas, daí a serem considerados poderes instrumentais diversamente dos poderes políticos que são estruturais e orgânicos porque compõem a estrutura do Estado e integram a organização constitucional. Os poderes administrativos nascem com a administração e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Enfim, para realizar as atividades que atendem ao interesse coletivo, o administrador precisa poder agir. Por isso, todo agente administrativo é investido de algum poder, que deve estar voltado estritamente à realização desse interesse coletivo. O fato que o torna, ao mesmo tempo que um poder de agir, também um dever de agir, já que tal ação é essencial à excelência do administrador público. Competência, unidade, sei lá o que. Agora falando dos poderes. Primeiro, poder vinculado e poder discricionário. O conteúdo de poder vinculado e do poder discricionário só tem uma página. Vamos lá. O poder vinculado. Eu estou me perguntando se eu faço um vídeo com todos os poderes de uma vez, se eu faço um vídeo para cada poderzinho. Vou fazer com todo poder de uma vez só. Primeiro poder é o poder vinculado. Se pergunte, o que é poder vinculado e o que é poder discricionário? Depois pergunte o que é discricionariedade. Depois pergunte o que é o poder hierárquico, o que ele faz. Depois pergunte dos abusos de poder, o que o poder de polícia faz, o que o poder disciplinar faz, o que o poder regulamentar faz. O mais complicado é o poder de polícia, ou seja, polícia administrativa, certo? Daí ele tem conteúdo... Não, acho que eu vou falar todos os trecos, terminar no poder regulamentar, e depois eu vou fazer um vídeo só do poder de polícia, que é mal complicado. Não é complicado, é o que tem mais conteúdo, né? Porque basicamente é o poder que é usado pela administração. Então, poder de polícia, daí tem o fundamento, objetos, finalidades, extensões e limites do poder de polícia, atributos também, meios de atuação, sanções e condições de validade do poder de polícia. E também tem o abuso de poder. Bonitinho, né? Vamos lá. Cadê a página certa? 67, 68. Aqui. Poder vinculado e poder discricionário. Poder vinculado, também chamado de poder regrado, é aquele que a lei confere ao agente público para a prática dos atos, determinando os elementos e os requisitos necessários à sua formalização, seja a solução. Por este poder, a administração fica totalmente presa ao que a lei determinar. Aí, se ocorrer um desvio do previsto em lei, praticará um ato ilegal e nulo. Ato ilegal e nulo quando é desvia da lei. O administrador tem mínima condição de liberdade para agir, ficando dependente do enunciado minucioso do direito positivo. A ação administrativa encontra-se delimitada pela lei. É o mérito. Dois elementos do ato administrativo é a competência, a finalidade e a forma são sempre vinculadas. Na prática de uma atividade vinculada, a administração deverá ater-se à norma predeterminada ou regulamentadora de sua prática ficará restrita à lei e todos os requisitos fundamentados do ato. Já a discricionariedade é a integração da vontade legal feita pelo administrador que escolhe um comportamento previamente validado pela norma dentro dos limites de liberdade resultantes da imprecisão da lei para atingir a finalidade pública. É a definição de regra de Fernandes de Oliveira em sua obra Ato Administrativo. Interessante, né? Sobre conveniência e oportunidade. E o exercício da administração é
Ao praticar atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo, o administrador, ao praticar um ato discricionário, é livre de atuar dentro dos parâmetros fixados pela lei. Mesmo no caso do ato discricionário de competência, finalidade e a forma são sempre requisitos vinculados. Não há possibilidade do Poder Judiciário substituir a discricionariedade do administrador pelo magistrado. Por isso que, de modo equívoco, afirmam que o Poder Judiciário não pode apreciar atos discricionários. O judiciário sempre poderá agir, só que na apreciação de ato discricionário ele vai se limitar-se a uma verificação da legalidade. Se o cara, o treco que ele fez por sua própria decisão, que é a discricionário, era legal. E se o ato não for legal, ele anula o treco, né? Que nem falou antes. A legalidade do ato e se forem observados os limites de discricionariedade pelo administrador, porque também existem os limites. Os limites estão apregados em lei do que o cara pode fazer, entende? Você pode pensar que o cara pode pular os limites, mas não pode. Os próprios limites da discricionariedade estão estipulados em lei para você ver. Agora que eu li as coisas do poder disciplinar e poder disciplinar, eu vou ler agora sobre um conteúdo dos limites. Dá para ser simultâneo o dever do poder vinculado e os limites do poder vinculado e do poder discricionário. Para a prática do ato administrativo, o agente poderá dispor de maior ou menor liberdade de poder subordinar-se ou não à regra do parâmetros a regra ou parâmetros. Alguns são ou não praticados pelo administrador a seu bel prazer. A seu bel prazer, que interessante o jeito que os caras falam aqui, né? Ao seu bel prazer. E outros devem ser praticados obrigatoriamente pelo administrador. Na hora determinada e do jeito determinado pela própria lei. Vejamos. COFIFOMOB, atos administrativos, atos vinculados. Também conhecidos como atos regrados, são aqueles cujos requisitos, condições de sua realização vêm estabelecidos pela lei e todos os elementos do ato administrativo vêm previstos em lei e se dele se afastar o administrador pratica um ato nulo. Praticar da lei, fora da lei, é nulo. Assim, se um prefeito, sabe, uma coisa extra é que quando um treco fica nulo, ele volta pro passado. Ele volta magicamente pro passado, entendeu? Louca. Epa, por que minha caneta não tá mais querendo? Assim, se um prefeito decide construir uma ponte, ele deverá abrir concorrência pública. Razoabilidade com for. Usar agora sobre os atos discricionários, né? Primeiro falei dos atos vinculados, agora tem que ser tudo na lei. Se não tem lei, porque eles são vinculados à lei, é nulo. Agora os discricionários, o cara tem uma liberdade, mas os requisitos estão, como repetiu várias vezes, pelo menos quer dizer, repetiu só 2 vezes, né? O cara vai ter os seus limites, existem limites discricionários e as discricionalidades estão na própria lei, os limites. Bom, os atos discricionários são os que a administração pública pratica levando em conta mais que a oportunidade e a conveniência da medida. No ato discricionário, o administrador tem liberdade de escolha de conteúdo do ato de seu destinatário, de modo de sua realização, de sua oportunidade e sua conveniência. No exemplo acima, a decisão do prefeito de construir ou não uma ponte em sua cidade, essa decisão é totalmente discricionária. Ele escolherá o local e ele escolherá que tipo de ponte fará, concreto, madeira ou ferro. E ele definirá quando fará a ponte, sacou? Essas são as discussões, tipo, o carinha pode decidir coisas de conveniência ao próprio poder, estadual ou municipal, sacou? O inesquecível Victor Nunes, não sei que é esse cara, Victor Nunes Leal ensinava que não há ato administrativo vinculado, mas há ato administrativo decorrente do poder vinculado. Veio do poder vinculado. Tanto quanto só por tolerância só poderia considerar um ato discricionário, quando não passa ele de um ato decorrente do poder discricionário da administração. Interessante. Esse Victor Nunes, escreveu isso num livro chamado Poder Discricionário e Ação Arbitrária da Administração. Assim, ponto. O ato administrativo praticado por força de poder vinculado é aquele que a lei confere ao agente público para a prática dos atos, determinando os elementos e requisitos necessários para sua formalização. Por esse poder, a administração fica totalmente presa ao que a lei determinar e se ocorrer um desvio do prévio em lei, praticará um ato legal e nulo. Legal e nulo, o administrador tem mínima condição de liberdade para agir, ficando independente do enunciado e minucioso do direito positivo. A ação administrativa encontra-se delimitada pela lei. Dos elementos do ato administrativo, a competência, a finalidade e a forma são vinculadas sempre na prática de uma atividade vinculada. A administração deverá ter-se a norma predeterminada ou reguladora de sua prática ficará distrita à lei em todos os requisitos e formalizadores do ato. Esse também é ensinamento do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto.
Ato vinculado. Ele disse assim: ato vinculado ou regrado é aquele que é praticado em estrita conformidade às prescrições legais da administração, manifesta sua vontade na oportunidade para os efeitos previstos em lei. O agente não tem qualquer margem de escolha de atuação, seja de tempo ou de conteúdo. Não tem escolha. Já a discricionalidade é diferente. É a integração de vontade legal feita pelo administrador. Integração da vontade legal, a vontade da lei, pelo administrador próprio, que escolhe em comportamento previamente validado pela própria norma, dentro dos limites de liberdade resultantes da imprecisão da lei, para atingir o que? A finalidade sempre pública. A finalidade pública. E essa definição foi escrita por Regis Fernandes de Oliveira, num livro chamado Ato Administrativo, segunda edição. Assim, o poder discricionário é exercido pela administração ao praticar os atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. O administrador, ao praticar ato discricionário, é livre de atuar dentro dos parâmetros fixados pela lei. Mesmo no caso do ato discricionário, a competência, a finalidade e a forma são sempre requisitos vinculados. O professor Harry Lopes Meirelles ensina que a discricionariedade esta doutrina Fleiner em permitir ao legislador que a autoridade administrativa escolha, dentre as várias possibilidades da solução, aquele que melhor corresponda no caso concreto, ao desejo da lei. Mas deverá sempre estrita observância à lei, porque a exorbitância do poder discricionário constitui um ato ilícito, como toda ação voluntária carente de direito. A ação voluntária carente de direito é ilícita, entende? Tem que estar tudo no direito, não é lei. Outra advertência do saudoso mestre é de que há discricionários só podem ser meios de modos, só ser os meios e modos de administração. Só podem ser os meios e modos da administrar, nunca os fins para atingir. Em tema de afins, a lição é de Bonnard. Não existe jamais para a administração um poder discricionário, porque não lhe é nunca deixado o poder de livre apreciação. Quanto ao fim de alcançar, o fim é sempre imposto pelas leis e regulamentos, seja explícita, seja implicitamente. De outro lado, não há possibilidade do Poder Judiciário substituir a discricionariedade do administrador pela do magistrado, por isso que, de modo equívoco, afirmam que o Poder Judiciário não pode apreciar atos discricionários. O Judiciário sem poder agir, só que na apreciação do ato discricionário limitar-se-á sempre a verificar a legalidade do ato e se na forem observados os limites de discricionariedade pelo administrador. E assim termina o conteúdo de poder hierárquico e vinculado, né? Agora sobre o poder hierárquico, mais ainda, quer dizer, o poder, falou do poder vinculado e do poder discricionário, agora eu vou falar do poder hierárquico. É a mesma pessoa jurídica, hierarquia, que são as ordens. O exercício é o exercido pelo poder executivo para ordenar e coordenar e controlar e corrigir. Ordenar, controlar, corrigir e coordenar a atuação de quem? Dos seus agentes próprios, executivos. É o que dispõe o executivo para distribuir, escalonar as suas próprias funções de seus órgãos e ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores e seu quadro pessoal, conforme define o quê? Lopes Meirelles, a hierarquia. Ele disse assim: do poder hierárquico decorre a possibilidade de o superior dar ordens, fiscalizar e delegar e avocar. Dar ordens, fiscalizar, delegar e avocar, e rever também os atos dos subalternos, seus subordinados. O dever da obediência também. A delegação é a faculdade de que dispõe a autoridade administrativa de cometer a outro agente administrativo o poder de haver de agir. Naturalmente, só pode autorizar que alguém faça por ele, a pessoa a quem a lei conferiu a competência para atuar. Sobre René Lopes Meirelles, define a delegação como o ato de conferir a outras atribuições que originalmente lhe competiam. As delegações dentro do mesmo poder são, em princípio, admissíveis desde que a autoridade delegada esteja em condições de exercê-las, o que não é possível no nosso sistema constitucional. É a delegação de atribuições de um poder para outro. Não pode delegar um poder para outro. Coisas de um poder executivo para o judiciário e assim por diante. Porque isso nem faz sentido, não é meio impossível. Como, por exemplo, do executivo ao legislativo ou vice-versa. Aí, olha, aqui tinha até um exemplozinho. Já a vocação é diferente da delegação. A vocação é a faculdade da autoridade de tirar uma função de uma subordinada, para que ela mesma a exerça excepcionalmente. Deixa que eu mesmo faço isso, assim, entende? E só detém o poder. E só detém o poder de avocar quem é hierarquicamente superior àquela agente. Ou seja, você pode tirar o dever de alguém para fazer você mesmo quem é superior hierarquicamente. E a vocação normalmente é uma coisa que foi delegada, que teria a competência para atuar, ou seja, não pode avocar uma autoridade do mesmo nível, até porque incorreria o quê? Em usurpação de função pública, que é crime.
Em avocando a função, a autoridade aliviaria a responsabilidade do subordinado competente e assumiria a responsabilidade ela mesma, civil, administrativamente criminal, pelo seu ato, pela licitude e a regularidade do ato que está fazendo. Ao avocar é chamar a si situações originalmente atribuídas a um subordinado. Nada impede tal prática, que, porém, só deve ser adotada pelo superior hierárquico quando houver motivos relevantes para essa tal substituição de avocação. Isso porque a avocação de um ato sempre desprestigiou o inferior e não raro desorganiza a norma funcionamento do serviço. Pela avocação substituiu-se a competência do inferior pela do superior hierárquico, com todas as consequências dessa substituição, notadamente a deslocação do juízo da instância para ajustá-lo ao da autoridade avocante, em caso de demanda. Assinale-se também que a evocação exonerará o inferior de toda a responsabilidade pelo ato invocado pelo superior. O cara será de todas as responsabilidades sobre o ato. Agora, sobre isso era o poder hierárquico. Agora, sobre o poder disciplinar e depois, para terminar, o poder regulamentar. Só tem os 3 parágrafos cada coisinha. O poder disciplinar é o poder de aplicar sanções, né? Por isso que eles ficam falando toda hora na lei, atos disciplinares administrativos. Disciplinares, essas puniçõezinhas, né? Por ele, a administração controla o desempenho das funções administrativas e comportamento interno de seus agentes, punindo-os pelas faltas apuradas, mas atenção, a punição pelo poder disciplinar só abrange as faltas relacionadas com o serviço. O poder disciplinar tem sua origem e a razão de ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público. Escreve. O aperfeiçoamento progressivo do serviço público. Escreve um cara chamado Marcelo Caetano, do poder disciplinar. As principais penas disciplinares são repreensão, multa, suspensão, destituição, função e demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Todas essas coisas ficam aparecendo nos regimentos internos dos próprios órgãos, sacou? Das administrações. E também aparece aqui na própria Lei 812 dos Regulamentos Civil dos Servidores. Eles também aparecem nos regulamentos civis de servidores dos estatutos dos estados e dos municípios. Próximo. A apuração de falta deverá ser meio de processo administrativo ou por meios sumários, conforme a maior ou menor gravidade da infração, ou da natureza da pena a ser imposta. Pelo sujeito sempre de defesa, o agente e o aplicador deverá motivar sempre a sanção imposta que ele está dando. Sempre tem que ter os motivos. E para terminar, o poder regulamentar só tem 3 parágrafos. É o exercido pelo chefe do Poder Executivo nas 3 esferas constitucionais, que é o presidente da República, governador do Estado e prefeito. Quando lei ser cumprida, reclama a interferência da administração como um requisito de sua aplicação. O cara vai ter que interferir, isso é regulamentar. O poder regulamentar confere aos chefes do Executivo a possibilidade de explicitar a lei para sua correta execução ou expedir decretos fenômenos sobre matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei. Enfim, o poder de baixar regulamentos que explicitam os modos de se executar uma lei ou prover situações ainda não disciplinadas em lei. Isso é o poder regulamentar. Vimos poder disciplinar, poder regulamentar, poder discricionário, poder vinculante. Basicamente são esses caras. O próximo conteúdo vai ser sobre o poder de polícia. Vai terminar com os abusos de poderes policiais. Também. Tchauzinho.